Capítulo 7. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação, e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles, e já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai ali, e ele vai, e a outro: vem cá, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para o povo que o ia seguindo, disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava-a muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. E João chamou 2 dos seus discípulos e enviou-os a Jesus, perguntando: és tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Chegando estes homens a ele, disseram: João Batista enviou-nos a ti, perguntando: és tu o que há de vir, ou devemos esperar por outro? Ora, naquele momento Jesus havia curado muitas pessoas de enfermidades, de doenças e de espíritos malignos, e dado a vista a muitos cegos. Respondeu-lhes ele: ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é anunciado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele para quem eu não for ocasião de queda. Depois que se retiraram os mensageiros de João, ele começou a falar de João ao povo: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Mas os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas enfim, que fostes ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro ante a tua face. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Pois vos digo, entre os nascidos de mulher não há maior que João. Entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ouvindo-o, todo o povo, e mesmo os publicanos, deram razão a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus, porém, e os doutores da lei, recusando o seu batismo, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. A quem compararei os homens desta geração?
Com quem se assemelham? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, falam uns com os outros, dizendo: tocamos a flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que nem comia pão nem bebia vinho, e dizeis: ele está possuído do demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. E estando a seus pés por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor, e ela os enxugava com os cabelos. Beijava-os e ungia com perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Jesus replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés, mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: quem é este homem que te perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe: tua fé te salvou, vai em paz. Capítulo 8. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o assistiram com as suas posses. Havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola: saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela e os espinhos a sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe a significação desta parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes falo por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eis o que significa esta parábola: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da provação a abandonam.
A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu na terra boa, são os que ouvem a palavra com um coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Ninguém acende uma lâmpada e a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a põe sobre um castiçal para iluminar os que entram. Porque não há coisa oculta que não acabe por se manifestar, nem secreta que não venha a ser descoberta. Vede, pois, como é que ouvis. Porque ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a observam. Num daqueles dias, ele subiu com seus discípulos a uma barca. Disse ele: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água, e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem, e se acalmaram, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Navegaram para a região dos Gerazenos, que está de fronte da Galileia. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: por que te ocupas de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderara dele, e guardavam-no preso em cadeias e com grilhões nos pés, mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam. E pediu-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitisse entrar neles. Ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos. E a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro, impetuosamente no lago, e afogou-se. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. Saíram eles, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam-os a seus pés, sentado, vestido e calmo. O homem de quem haviam sido expulsos os demônios, e tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração deste exorcismo. Então, todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Nesse momento, pedia-lhe o homem de quem tinham saído os demônios para ficar com ele. Mas Jesus despediu-o, dizendo: volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele se foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. À sua volta, Jesus foi recebido por uma grande multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro, lançou-se aos seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única de uns 12 anos que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora,
uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhuma pudesse curar, aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto, e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou, vá em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: tua filha acaba de morrer, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus o ouviu e disse a Jairo: não temas, crê somente e ela será salva. Quando Jesus chegou a casa, não deixou ninguém entrar com ele senão Pedro, Tiago, João, com o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Mas Jesus disse: não choreis, a menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam bem que estava morta. Mas segurando ele a mão dela, disse em alta voz: menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram tomados de pasmo. Jesus ordenou-lhes que não contassem a pessoa alguma o que se tinha passado.